Então, pessoal, na aula passada a gente começou a ver o sistema digestório, né? Então a gente viu quais órgãos que ele é formado e quais são as funções que ele exerce. E a gente começou a ver também em relação à digestão mecânica, né? Que é a digestão que a gente faz durante a mastigação, né? Quais as funções de cada um dos nossos dentes. Na aula de hoje a gente vai continuar vendo o caminho do bolo alimentar, só que a gente vai para a parte mais química do processo, né? Como é que acontece a digestão, aonde que acontece a digestão, tá? Então vamos lá, continuando, né? Quando a gente está com o alimento na boca, mastigando e fazendo a digestão mecânica, a gente está fazendo uma digestão química também, porque a gente tem 3 pares de glândulas salivares. Então a gente tem 2 glândulas sublinguais, ou seja, debaixo da língua, 2 glândulas submandibulares, que é um pouco mais para baixo na mandíbula, e 2 glândulas parótidas, que é atrás da cavidade da boca. Todas essas 3 glândulas têm a mesma função, que é eliminar a saliva para dentro da cavidade bucal, tá? E nessa saliva a gente tem algumas enzimas, que a gente vai ver depois, que fazem a função de digerir o amido, né? Lembra que na aula passada vocês fizeram aquele experimento de identificação de amido utilizando o iodo, tá? A língua, ela ajuda a gente a engolir o alimento, né? Ela empurra o alimento que vai em direção à faringe. Então, a faringe, se vocês olharem no desenho aqui, ó, é a continuação da boca, é um tubinho, né? E a faringe, ela faz comunicação com 2 outros órgãos, ó. Ela faz comunicação tanto com a laringe quanto com o esôfago. Como a gente está vendo o sistema digestório, a gente vai falar do esôfago. Então, aqui na laringe, ó, existe uma válvula que se chama epiglote, que ela tranca o caminho da laringe quando a gente está comendo. Então, quando a gente come, o bolo alimentar vai para o esôfago. Então, a epiglote tampa a laringe. Quando a gente respira, a epiglote tampa o esôfago e o ar passa pela laringe, tá? Lembra que nas últimas aulas a prof comentou que a gente aprende os sistemas do corpo humano tudo separado, né? A gente aprende o digestório, o respiratório, o circulatório, todos eles separados, mas é só por questão didática mesmo, porque todos eles se comunicam, né? Aqui a gente consegue ver que o mesmo órgão, ele está relacionado com 2 sistemas, né? Então, a faringe e essa válvula epiglote está relacionada tanto com o sistema digestório quanto com o sistema respiratório, tá? Provavelmente já aconteceu com vocês ou com alguém da família de vocês que a pessoa engasga e aí alguém fala assim: ah, entrou pelo buraco errado. É porque a comida entrou aqui na laringe, ó. Essa epiglote, de vez tampar o canal da laringe, ela tampou o canal do esôfago e a comida foi de fato pelo buraco errado. Só que aí, como a laringe ela não é um órgão digestório, o que ela faz? O que a gente faz, né? A gente tosse. E quando a gente tosse, a gente empurra esse epiglote para cima de novo para sair aquela comida que entrou ali, tá? E para ela entrar no canal do esôfago, beleza? O esôfago, então, ele é a continuação, né? Então, saiu da laringe, a comida saiu lá da laringe e foi para o esôfago. Ele é um tubo de mais ou menos uns 25 centímetros que liga a laringe até o estômago. E esse tubo, ele tem a função de carregar o alimento até no estômago. Para isso, ele faz um movimento chamado movimento peristáltico ou peristaltismo, tá? Lembra quando a gente estudou os tecidos musculares, que a prof falou que os tecidos musculares lisos que são formados pelos órgãos, eles têm um movimento involuntário, que a gente não define quando a gente quer que se move ou não. O esôfago ele tem esse movimento, né? Ele é involuntário. Então, ele faz esse movimento que é único ou exclusivamente para empurrar esse bolo alimentar até lá no estômago. Esse movimento de peristaltismo, o movimento peristáltico, ele acontece no tubo todo, tá? Então, ele acontece no esôfago, no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. Quando o alimento ele chega no estômago, existe um esfíncter aqui no estômago, ó, que se chama cárdia ou esfíncter cárdico, que ele abre, aí o bolo alimentar entra aqui no estômago, a partir do momento que o bolo alimentar tá aqui dentro, esse esfíncter fecha de novo, tá? E aí dentro do estômago começa a digestão de outros nutrientes, né? Porque aqui dentro a gente vai ter liberação de suco gástrico, né? Que ele é rico em enzimas digestivas, que a gente vai ver depois também. E tem o ácido clorídrico, né? Esse ácido clorídrico, ele mata
os micro-organismos e mantém o pH do estômago apropriado para fazer a digestão, tá? Aí o que acontece? Ah, professora, mas é um ácido, ele não vai corroer ao redor do estômago, não vai corroer o estômago? Então, o estômago ele produz um muco e esse muco ele protege as células internas contra a ação desse ácido clorídrico, certo? Depois que o alimento passa pelo estômago, ele chega no intestino delgado. E o intestino delgado, ó, aqui é o estômago, né? E ele vem para o intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes: o duodeno, que é a primeira parte, o jejuno, que é a parte do meio, e o íleo, que é a última parte, tá? Aqui no intestino, a gente recebe outras enzimas que vêm das glândulas anexas, né? Então, na aula passada, quando a gente viu quais são os órgãos que formam o sistema digestório, a gente viu que ele é formado por um grande tubo, né? Esse grande tubo começa na boca e termina no intestino delgado, desculpa, no intestino grosso. E a gente tem outras glândulas anexas, né? Que é o fígado e o pâncreas, tá? São 2 glândulas anexas que elas começam a fazer parte do sistema digestório lá no intestino. A função do intestino delgado é a absorção de nutrientes. Então, quando o alimento ele chega no intestino delgado, ele já vai chegar em partículas menores, e essas partículas menores a gente consegue absorver e passar esse alimento para o sangue, né? Lembra que o sangue, ele é o tecido que tem a função de transportar nutrientes, além de outras funções, né? Transportar oxigênio e tudo mais. Mas ele tem a função de transportar nutrientes também. Então, a partir do momento que o nosso alimento chega no intestino, o nosso sangue consegue pegar esses nutrientes e carregar ele para todas as nossas células. Em relação às glândulas anexas, né? Então, o fígado, ele é a maior glândula do corpo humano, ele pesa mais ou menos 1,5 kg e ele tem várias funções. Dentre as funções, ele tem essa produção da bile. A bile é uma substância que ajuda na digestão, então quem produz a bile é o fígado. E aí aqui, ó, embaixo do fígado, a gente tem uma glândula menorzinha que se chama vesícula biliar. Então, essa bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e ela exerce a função dela lá no intestino delgado, tá? A gente já vai ver qual é a função dela. O fígado também ele degrada substâncias tóxicas, por exemplo, o álcool, né? Sempre que as pessoas tomam álcool, esse álcool ele acaba indo para o fígado. Ele armazena glicose, então toda a nossa energia, tudo que a gente faz, a gente precisa de energia, né? E a nossa energia é proveniente da glicose. Quem faz o armazenamento da nossa energia, né, do nosso combustível, na verdade, é o fígado. Ele também está relacionado com o armazenamento de outros nutrientes, como vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Depois que o alimento passa por todo o intestino delgado, recebe toda a ação das enzimas vindas das glândulas anexas, o bolo alimentar ele vai para o intestino grosso. Né? O intestino grosso ele tem aproximadamente 50 centímetros de comprimento e ele tem a função de absorção de água e sais minerais. Então, dentro do nosso intestino grosso é que acontece a absorção de água e sais minerais. E dentro dele também tem vários micro-organismos, né? Então, a gente tem várias bactérias dentro do nosso intestino grosso, que é a flora intestinal, que é comum a gente ter essas bactérias dentro do nosso intestino, que ela transforma os restos não aproveitados dos alimentos em fezes. Tá? Então, dentro do nosso intestino grosso, a gente vai ter absorção de água e sais minerais e produção das fezes. Em relação às etapas da digestão, né? Então, a gente viu que existem vários órgãos, né? E vários órgãos recebem ou produzem enzimas. E são essas enzimas que fazem a digestão de todo o nosso alimento. Então, lembra lá da nossa outra aula sobre alimentos que a gente tem 3 grupos grandes de alimentos, né? Que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Cada um deles degrada em um local diferente dos órgãos do sistema digestivo, tá? Então, a boca é o órgão que faz a degradação do carboidrato. Então, na boca, quando a gente tem a liberação da saliva, essa saliva tem uma enzima que se chama amilase salivar, ou pitialina, que faz a degradação do carboidrato. Então, todo carboidrato,
ele é composto por amido e ele vai ser quebrado em glicose, tá? Depois da boca, o segundo órgão que faz a digestão é o estômago. Então, no estômago, a gente tem a liberação daquele ácido clorídrico que eu falei, que tem a função de eliminar os micro-organismos, e ele também tem a função de ativar as enzimas estomacais, tá? Tem várias enzimas estomacais, a gente vai se concentrar em uma só, que é a pepsina, tá? A pepsina, ela faz a degradação da proteína. As outras enzimas estomacais a gente não aprende agora nesse ano, tá? A gente aprende só mais pra frente. E continuando, no intestino delgado, termina o nosso processo de digestão, tá? Então, no intestino delgado, a gente recebe a bile, que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e utilizada no intestino delgado, que ela tem a função de emulsionar lipídio, emulsionar gordura. Ela tem a função como se fosse de um detergente, né? Se a gente tá com a mão engordurada, se a gente só lavar com água, não sai, né? Se a gente lavar com detergente, sai. É essa a função de quebrar as moléculas ali de gordura. Dentro do intestino delgado também a gente recebe o suco pancreático, que ele é produzido lá no pâncreas e liberado dentro do intestino. E ele tem a função de degradar todos os nutrientes. Então ele degrada tanto carboidrato, quanto lipídio, quanto proteína. E o suco entérico, ele também é produzido dentro do intestino delgado e ele faz a função de degradar os 3 grupos de alimentos também. Carboidrato, lipídio e proteína. Então, ó, essas 3 etapas que eu tô passando aqui, boca, estômago e intestino delgado, tá relacionado com a digestão. O intestino grosso não tá relacionado com a digestão. A gente não digere nada no intestino grosso, a gente só absorve água e sais minerais e produz o bolo fecal, tá? Então, percebam que quando a gente fala de carboidrato, ele começa a digestão na boca e termina a digestão lá no intestino delgado. Quando a gente fala de proteína, ele começa a digestão só no estômago e termina no intestino delgado. E quando a gente fala de lipídio, ele só começa e termina no intestino delgado, tá? Então, dependendo do nutriente que a gente come, ele tem um processo de digestão diferente. Beleza?